Meus amigos, no nosso conteúdo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre uma crise sem precedentes que está atingindo em cheio as empresas e as famílias brasileiras em 2025. Crise essa que deveria estar sendo estampada em todos os jornais, em todos os noticiários, mas curiosamente essas informações não aparecem em lugares de destaque na grande mídia. Por que será, hein? Afinal de contas, são justamente as empresas, principalmente os pequenos empreendedores, que sustentam a economia desse país. São eles que empregam, que geram renda para as famílias, que movimentam o comércio, a indústria, o consumo. E se eles estão sangrando nesse momento, isso é um sinal claro de que tem alguma coisa muito errada acontecendo e que pode estourar a qualquer momento na nossa já fragilizada economia. Esse cenário é um reflexo direto das políticas econômicas e fiscais do governo Lula, que tem esmagado as empresas e as famílias por todo o Brasil. Porque enquanto o governo torra bilhões de reais com estatais deficitárias, com gastos secretos e com campanhas de publicidade, as empresas e as famílias estão quebrando silenciosamente. Você já reparou a quantidade de lojas fechadas aí no seu bairro, meu amigo? E não são apenas os pequenos negócios que estão passando por problemas, mas gigantes como Bombril, lembra da Bombril? Bombril, Voipés, Casas Bahia, Gol e tantas outras empresas estão implorando por socorro na justiça. O Brasil hoje, em 2025, bateu todos os recordes de inadimplência, de falência e de recuperação judicial. E sabe o que é mais revoltante? Estão tentando vender uma ideia de que o país está indo tudo muito bem porque o desemprego está baixo. Mas eles esqueceram de dizer que no cálculo do IBGE do desemprego entra na conta as pessoas que desistem de procurar emprego como empregadas. Que país é esse, cara? Mas a verdade não tem como esconder. Ela explode nas prateleiras, ela explode nos boletos vencidos e nos avisos de demissão. E no nosso conteúdo de hoje, você vai entender como as decisões do governo Lula estão matando a espinha dorsal do Brasil, que é o setor produtivo. Então, fica comigo até o final do nosso conteúdo, não saia no meio, porque o nosso bate-papo de hoje está, como sempre, imperdível. Você vai entender como tudo isso impacta diretamente na nossa mesa. Mas antes da gente entrar a fundo aqui no nosso conteúdo, eu vou trazer um recado importante, principalmente para os rapazes. Você já se olhou no espelho e sentiu que alguma coisa estava mudando, mas você preferiu fingir que não estava acontecendo nada? Ó, tô falando disso aqui, ó. O tempo tá passando e você tá percebendo que seu cabelo tá ficando cada vez mais ralinho e você vai esperar cair tudo pra fazer alguma coisa? Cara, não rola, né? Quem me acompanha aqui há algum tempo conhece o meu antes e o depois de começar o tratamento capilar. A queda do cabelo a gente sabe muito bem que não acontece do dia para a noite. Ela vem chegando de fininho até que um belo dia você percebe: cara, meu cabelo foi todo embora e eu não tô fazendo absolutamente nada. A boa notícia é que tem como reverter. A Manual tem tudo o que você precisa para começar o tratamento agora mesmo, sem sair de casa, com medicamentos produzidos por farmácias credenciadas e com acompanhamento de especialistas, sem custos adicionais. Funciona da seguinte forma: você vai acessar o link que está aqui na descrição do nosso conteúdo e também está aparecendo no QR Code aqui em cima. Você vai para uma página e vai responder um questionário super rápido e um especialista avalia o seu caso e prescreve o tratamento certo para você. Seja no começo da queda ou em casos mais avançados, tem solução. E para te dar um empurrãozinho, o pessoal da Manual separou um cupom de desconto especial aqui para você. Ó, é esse que está aparecendo, ó, Promo Josué, para você garantir 40% de desconto mais frete grátis no seu primeiro pedido. Então, meu amigo, não espere mais. Quanto antes você agir, melhores serão os resultados. É, meu amigo, o tempo tá indo embora e o seu cabelo também. Bora mudar isso? Então acesse o link e comece o seu tratamento com a Manual hoje mesmo. Bom, meus amigos, seguimos aqui para o giro das matérias. Enquanto que o governo tenta pintar um quadro de Brasil em recuperação, a realidade dos números mostra pra gente algo completamente o oposto. Mostra que as empresas e as famílias brasileiras estão literalmente quebrando. Vou trazer aqui primeiramente as matérias das empresas, depois a gente vai avançar aqui para as famílias. Esse conteúdo que saiu aqui no Isto é Dinheiro mostra que 3 em cada 10 empresas estão inadimplentes, ou seja, 30% de todas as empresas do nosso país estão devendo, não estão conseguindo pagar as suas contas. Devo, não nego, pago quando puder. Em recorde para o indicador segundo o Serasa Experian, ou seja, é um número recorde. Nunca antes na história desse país, como tem muita gente que fala,
exatamente essa frase, as nossas empresas deixaram de honrar com seus compromissos. Em fevereiro de 2025, o Brasil registrou 7.200.000 empresas com inadimplências financeiras, o maior patamar já verificado desde que a Serasa Experian começou a acompanhar esse dado. Esse número corresponde a cerca de 31,6% de todos os CNPJs ativos do nosso país. Em média, cada empresa inadimplente somou aproximadamente 7,3 registros negativos no mês. Pois é, meu amigo, as empresas estão quebrando. Ninguém aguenta por muito tempo um cenário econômico como esse. Um cenário de inflação alta, um cenário de juros alto, um cenário de, irresponsabilidade fiscal que só aumenta ainda mais a pressão sobre os juros, sobre as empresas, sobre a inflação. E as empresas chegando nesse patamar de dívida, ela não vai conseguir crescer, ela não vai conseguir contratar pessoas. Na realidade, ela vai ter que enxugar os seus gastos para que a empresa continue pelo menos respirando por aparelho. E muita gente vai ser mandada embora, não tem para onde correr. Abre aspas para o Serasa Experian. Esse é o segundo mês consecutivo de alta na inadimplência entre as empresas, o que reforça os sinais de dificuldades financeiras em um cenário marcado por juros elevados, como a gente acabou de adiantar, restrição ao crédito, tá difícil pegar dinheiro emprestado para pagar as contas e desaceleração econômica. E muita gente vai dizer, não, Josué, é porque esses empresários, eles não gostam de pagar, eles gostam de ficar dando calote, esses grandes, esses mega empresários. Por isso que a inadimplência está lá no alto. Nananina não. Quando se olha para o porte das empresas, as micro e pequenas empresas respondem pela grande maioria dos casos. Dos 7,2 milhões de inadimplentes, 6,8 milhões são desse grupo, são micro e pequenos empresários, aquelas pessoas que abrem um salão de beleza, padaria, um mercadinho, um restaurante, justamente o grupo de empresas que mais empregam nesse país. E os estados em que as empresas são mais inadimplentes é justamente aqui, Alagoas, 40,9% das empresas estão inadimplentes, depois Distrito Federal, 40,4% e no Pará, 39,4%. Pois é, meus amigos, essa é a real situação das empresas, da economia do nosso país. Não adianta trazer narrativa, porque aqui a gente vai nos números. Nesse outro gráfico do Serasa Experian, mostra pra gente como que foi 2024 com relação aos registros de pedidos de recuperação judicial das empresas. Ou seja, as empresas não conseguem honrar com seus compromissos, não conseguem pagar as suas dívidas. Para não fechar as portas, elas entram com pedido de recuperação judicial para congelar as dívidas, para a empresa se reorganizar, para ver se no futuro consegue arcar com os compromissos, pagar as suas dívidas passadas. Agora, dá uma olhada nesse histórico que vem lá de 2005, você vai perceber que chegou no governo da Dilma Rousseff aqui, com um pico lá em 2016 de empresas pedindo recuperação judicial. No momento que o Brasil estava, colapsando, nas mãos da Dilma, uma grande quantidade de empresas pedindo recuperação judicial. Só que a Dilma saiu, entrou o Temer, depois veio o Bolsonaro e abre aspas aqui, mesmo com uma pandemia, o número de empresas em recuperação judicial estava caindo, mas foi só o Lula retornar ao poder aqui em 2023 que esse número já saltou e agora de 2023 para 2024 batendo todos os recordes históricos de empresas pedindo recuperação judicial no nosso país. Pois é, você acha que isso aqui é coincidência ou é uma baita de uma incompetência? Ou seja, uma epidemia de empresas pedindo recuperação judicial no último ano, em 2024. Bombril a Gol. Veja as empresas que pediram recuperação judicial no último ano. Os pedidos tiveram um aumento de mais de 60% no ano passado em relação a 2023. Pois é, meu amigo, é ou não é uma epidemia de empresa passando por dificuldades nesse país? O ponto em comum entre as recuperações judiciais é a taxa de juros, que acaba em conjunto com outros fatores provocando um custo financeiro extremamente alto para as empresas e também não só para as empresas, como também para as pessoas físicas. Isso cria um ambiente que impossibilita as empresas honrarem as suas dívidas. Olha aqui as empresas, com certeza você conhece pelo menos uma dessas empresas aqui, As empresas que pediram recuperação judicial estão mal das pernas. A Gol, linhas aéreas, que pediu recuperação judicial. O Subway, quem é que já comeu algum lanche lá do Subway? Rede de supermercado Dia Brasil também pediu recuperação judicial. Outra gigante aqui, Casas Bahia, todo mundo
conhece a Casas Bahia, né? Casa do Pão de Queijo também. E também Bombril pediu recuperação judicial. Essas empresas que entraram em recuperação judicial é justamente para organizar a casa, para tentar fazer a empresa voltar a dar lucro. Mas não é um problema só da empresa, é um problema também do mercado, do cenário econômico do nosso país. Olha só essa matéria que acabou de sair aqui na Investing. Casas Bahia eleva o prejuízo a 408 milhões de reais no primeiro trimestre agora de 2025. Não é que eles tiveram um prejuízo de 408 milhões, não. Eles aumentaram o prejuízo de um ano para o outro em 408 milhões de reais, cara. Isso aqui é algo, assim, absurdo. Outra empresa também que é do setor varejista que está patinando é a Americanas, uma gigante. A Americanas tem prejuízo de 496 milhões de reais no primeiro trimestre de 2025. Para você entender como é que a economia está se deteriorando no nosso país, no mesmo período, no ano anterior, a rede Americanas havia registrado um lucro de 453 milhões de reais. Agora, no primeiro trimestre de 2025, um prejuízo, não é um prejuízo qualquer, é um prejuízo de R$500 bilhão. E essa é uma situação que, quando as empresas começam a ter problemas, começa também a respingar nas pessoas comuns, nos CPFs, com tudo encarecendo e a inflação comendo o salário dos trabalhadores. O que acontece? As pessoas vão começar a não conseguir pagar as suas dívidas. E isso está acontecendo, uma epidemia de pessoas que estão devendo. Nessa matéria que acabou de sair aqui no Poder 360, diz que a inadimplência no Brasil atinge recorde com 70,29 milhões de pessoas devendo. Você não está entendendo errado, não. Nós temos mais de 70 milhões de pessoas endividadas nesse país. 43,36% dos adultos estavam negativados. Isso mesmo, meu amigo. Quase metade da população adulta no Brasil está endividada, sem crédito, e isso começa a travar o consumo, começa a travar o comércio, as empresas, os serviços. Isso entra numa bola de neve extremamente negativa para a economia do país. A faixa etária das pessoas mais negativadas é quem tem entre 30 e 39 anos, com 17,38 milhões de pessoas inadimplentes. A região sudeste, a mais populosa do país, lidera numericamente com 30,25 milhões de pessoas com nome sujo. Afinal de contas, quem tem nome sujo é quem tem crédito, e quem tem crédito trabalha. Em média, cada consumidor inadimplente deve R$ 4.689,54. A maioria delas aqui é banco, gente com dívida em banco. O que disse o presidente do SPC? Ele colocou a responsabilidade nas pessoas que não têm educação financeira e também no governo. Parte da solução está na educação financeira, mas é indispensável que o governo atue para promover maior estabilidade econômica, com políticas de controle da inflação que não dependam exclusivamente do aumento da taxa de juros. Medida que, embora eficiente no combate à inflação, tem efeito colateral perverso sobre o crédito e o consumo popular, disse o presidente do SPC, com um governo que gasta como se não houvesse um amanhã, que gasta muito mais do que arrecada, que aumenta a dívida pública, que gera uma grande instabilidade econômica no país. Isso respinga diretamente na vida das pessoas, no bolso das pessoas. Com certeza você já viu alguém em algum grupo ou no WhatsApp que falou para você que a situação econômica do Brasil está maravilhosa porque o desemprego está em 7%. Está na menor taxa de desemprego da história. Mas a gente estava exatamente nesse mesmo modelo na época da Dilma, com o desemprego baixo, com a inflação alta, com a taxa de juros alta, com as contas públicas todas bagunçadas. E o que aconteceu? A economia brasileira entrou em colapso e a Dilma foi impeachmentada. Nós estamos revivendo algo que a gente viu num passado muito recente, tem menos de 10 anos isso. E o que está acontecendo hoje com as empresas e com as famílias brasileiras, cara, isso não é normal. É um sistema que pune quem produz, principalmente premia a ineficiência com mais impostos, mais dívidas, mais populismo barato, e o setor produtivo está sendo dizimado em silêncio, mas o silêncio só interessa para quem está no poder. E agora pensa comigo, se as grandes empresas estão afundando, se as micro e pequenas empresas estão desaparecendo e o pequeno empreendedor ele está desistindo de empreender, quem vai sustentar esse país daqui para frente, hein? Você já parou para pensar nisso? Pois é, tempos mais difíceis ainda virão mais para frente.
Bom, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo, o nosso conteúdo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start, eu trouxe alguns elementos. A gente vai dar prosseguimento à nossa conversa aqui no campo dos comentários. Deixa aqui nos comentários o que você acha disso tudo. Conta aqui pra mim como é que tá a situação aí da sua cidade, se tem loja fechando as portas, se tem mais lojas abrindo, se tem mais gente contratando ou se tem gente sendo mandada embora. Cara, vamos dar prosseguimento à nossa conversa aqui no campo dos comentários, que é extremamente importante para que a gente possa entender a realidade do nosso país através aqui do seu comentário. É extremamente importante também você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, afinal de contas, tudo que a gente traz aqui você não vai ver sendo divulgado amplamente, no mínimo detalhe, como a gente traz aqui lá na grande mídia. Você pode ter certeza disso. Então me ajuda compartilhando com pelo menos uma pessoa que você conheça ou um grupo do WhatsApp que você participa. E se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like e se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora no nosso próximo conteúdo.